Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11, o espaço socioeconômico nordestino, ou seja, o Nordeste e os seus contrastes socioeconômicos. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar as principais características socioeconômicas do Nordeste, por meio das análises das atividades de agricultura, pecuária, nas sub-regiões nordestinas. Além disso, é proposto no estudo também sobre os recursos minerais, as fontes de energia da região e como se processou e ainda se processa a industrialização do Nordeste. Então, por fim, nós vamos ver como se desenvolveu o turismo na região e nós desejamos que esses estudos que vocês vão ver agora sensibilizem para o reconhecimento e a valorização da diversidade econômica que está presente no nosso espaço nordestino. Então vamos ver aí a concentração de riqueza e o desenvolvimento. Nós sabemos que sempre a concentração de riqueza está nesses dois parâmetros, propriedade rural e estrutura política, que são fortemente controlados por famílias tradicionais da classe dominante. Isso são aspectos importantes na determinação de muitos problemas sociais do Nordeste, pois esses fatores são grandes responsáveis pela existência de uma distribuição de renda acentuadamente desigual. Então, nós sabemos que o processo de urbanização nessa região foi iniciado muito mais pela estagnação do seu meio rural do que pela industrialização da sua economia. Então, aí nós temos a imagem da fábrica de automóvel que se instalou na cidade de Horizonte, no Ceará, e foi beneficiada pelas políticas de desenvolvimento econômico implantadas pela SUDENE e pelos governos estaduais. Porém, o Nordeste ele tem redescoberto as suas atividades tradicionais, como o artesanato, e vem desenvolvendo novos setores, como a agroindústria, o turismo, além de passar a fabricar produtos de base tecnológica, como aços especiais, automóveis e produtos químicos. E como resultado de uma série de políticas de desenvolvimento econômico implantada pela SUDENE e por governos estaduais, o Nordeste, desde os anos de 1970, vem apresentando índices de crescimento superiores aos do Centro-Sul e da média brasileira. Então, pode-se dizer que a SUDENE não conseguiu atingir plenamente seus objetivos de redução das disparidades agrícolas verificadas no interior do espaço brasileiro, apesar de terem ocorrido investimentos no setor agropecuário. A prioridade na atuação da SUDENE passou a ser, então, a industrialização do Nordeste, oferecendo incentivo aos empresários que se instalassem na região. Aí vem a agropecuária nas sub-regiões nordestinas. Nós vamos começar pela Zona da Mata. A Zona da Mata é uma área ocupada principalmente pelo cultivo de cana-de-açúcar, que foi um importante produto agrícola na região desde o período colonial. As estruturas agrárias da região, que se mantém até hoje, é controlada pelo poder político regional, ocasionando grandes desigualdades na distribuição de terras. Nós temos aí uma usina de Monte Alegre, em Mamanguape, na Paraíba. Então, a cana-de-açúcar ela é cultivada praticamente em todos os estados do litoral oriental, cujo os principais produtores são os estados de Pernambuco e Alagoas. Outro produto agrícola importante na região é o cacau, né? Sua produção começou a se destacar no início do século XIX, especialmente no litoral do sul da Bahia, nos municípios de Ilhéus e Itabuna. Então, entre os anos de 1980, o Brasil era um dos principais exportadores mundiais de cacau. Desde então, a participação das exportações brasileiras no mercado mundial apresentou uma queda bastante acentuada.
No final dos anos 90, o Brasil passou a importar o produto. E essa alteração no quadro do comércio exterior em relação ao cacau deve-se a dois fatores basicamente: o aumento do consumo interno e a queda da produção dos cacaueiros baianos. E, além disso, também contribuíram as estiagens de 1992, as estiagens de 1995 e o pouco investimento em tecnologia para aumento da produtividade. Aí nós temos a imagem de um coletor manual de cacau na fazenda, uma fazenda na Bahia. O fumo também é outro produto de destaque na economia regional nordestina. O fumo é cultivado numa região que requer grande quantidade de mão de obra, né? Então, o Nordeste dedica-se, sobretudo, à produção de fumos escuros para charutos, e isso contribui com 16,5% do total do fumo nacional. As principais áreas de produção são o Recôncavo Baiano, os municípios de São Félix e Cachoeira, na Bahia, Arapiraca, em Alagoas, que é o maior produtor de fumo. É o responsável pela maior parte da produção nordestina. Existem outros cultivos, né? Cultivos na zona da mata, como o arroz, o coco da Bahia, o sorgo, que são empregados principalmente na alimentação de animais. E o Nordeste também tem investido cerca de 90% nas exportações de camarão do país, né? Que se chama carnicultura, como ela é chamada, a criação de camarões em fazendas. Isso cresceu bastante na região nos últimos 15 anos, mas é forte, né? A preocupação no ponto de vista social e ambiental, né? Então, de modo, essas fazendas são insustentáveis em razão da degradação que causam no meio ambiente, né? Dos manguezais, do aparecimento de doenças provocadas pelos produtos químicos utilizados ilegalmente. Aí nós vamos para a zona do Agreste. No Agreste, há trechos com vegetação de caatinga, principalmente na porção oeste, e a porção leste, que é uma área coberta por trechos de vegetação mais densa. Principalmente nos estados de Pernambuco e na Bahia, né, onde a pecuária é leiteira. Praticamente pratica-se a agricultura em pequenas e médias propriedades, na forma de policultura, diferentemente do que ocorre no sertão, na zona da mata, onde predominam as grandes propriedades. Dos vários produtos cultivados, nós podemos destacar, né, o algodão, né, alguns gêneros alimentícios, né, que a gente pode destacar, e o algodão e o sisal ou agave. Então, quais são esses gêneros alimentícios? Feijão, milho, mandioca, batata, hortaliça e outros, né? Mas sobressai em si mesmo é a agricultura do algodão, do sisal e do agave. Essas culturas são plantas industriais e são praticadas em propriedades de porte médio. Nós temos aí na imagem a plantação de algodão no Agreste, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O sertão, né? Nossa região. Chegamos no sertão. O sertão é a mais extensa das sub-regiões do Nordeste. É uma das principais atividades econômicas aqui é a criação de gado. Os caprinos são os que melhor se adaptam ao nosso clima semiárido. Criação praticada em caráter extensivo, quer dizer, o gado é criado solto em fazendas de grandes dimensões. No período das secas, para suprir a falta de espécies vegetais, são aproveitados alguns tipos de cactos, né, que servem de alimento para o gado. Quando as secas são mais fortes, mais duradouras, o gado é conduzido para as regiões serranas. Aí nós temos aí, né, a criação de gado na região de Itamaraju, na Bahia. Então, o algodão arbóreo, como a gente falou, que é de grande valor
para a atividade industrial têxtil, né? E o sisal, que é utilizado para confeccionar cordas, rechear estofamentos, né? Produzir pasta para a indústria de celulose. Então, as condições de trabalho são precárias. Por quê? Porque as máquinas utilizadas são extremamente arcaicas, né? Ultrapassadas e não oferecem segurança. Então, é comum o emprego também de crianças, né? Nessa atividade, né? Que é caracterizado aí como trabalho infantil. Aí nós temos a agricultura sertaneja, que é praticada ao longo dos cursos de alguns rios, nos seus leitos, no fundo dos lagos, nas lagoas, aproveitando aí um pouco de umidade que resta durante a seca. E essas culturas agrícolas dá-se o nome de cultura de vazante. É muito praticada na vazante aí no Velho Chico, né, no Rio São Francisco, aí nessa região, em Petrolina, no Pernambuco. Aí nós temos a produtividade de uva, né, que é cerca de 2,5, né, 2,5 vezes maior que outras regiões do país. Em Petrolina é uma das principais fontes de renda e de geração de emprego, que é a cultura irrigada. E é nessa região que vem crescendo também a produção de vinho, que apresenta boa qualidade e tem recebido prêmios no Brasil e também no exterior. Aí nessa imagem a gente vê a colheita de manga em Petrolina, no Pernambuco. As culturas dos projetos de irrigação possibilitam o aumento dos rendimentos, né, do agricultor, mas acabam gerando renda localizada. Nessa imagem aí a gente vê a colheita do melão em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E além disso, a utilização intensiva da irrigação pode ocasionar problemas ambientais, tanto para o solo como para os rios, de onde a água é retirada. Agora vamos para o meio norte. O meio norte tem um clima quente e é relativamente úmido. Compreende uma parte do Piauí e o Maranhão. Duas espécies de palmeiras constituem fonte de renda daquela região, né, para que a população sobreviva. É a carnaúba e o babaçu, né? A carnaúba é a árvore da providência, como a gente chama. Por quê? Porque tudo se aproveita. A madeira, que é resistente, as raízes para a obtenção dos compostos medicinais, o fruto, que serve de alimento para o gado, as folhas com as quais são feitas esteiras e redes, a semente de onde se extrai o óleo de cozinha e a cera, que é a sua principal riqueza, que é extraída da camada superficial das folhas. Por isso que ela é chamada de árvore da providência. O babaçu, que é empregado sobretudo na produção de óleo, no Maranhão, nos vales dos rios Mearim e Pindaré, sobressai o cultivo de arroz, que é o principal produto do estado, né? E o Piauí ainda tem tradições na plantação de mamona, que é destinada à fabricação de óleo de rícino, né? Você já deve ter ouvido falar do rosa. Aí nós temos as árvores de carnaúba no delta do rio Parnaíba, no Piauí. Aí nós temos o babaçu, na região de Santa Inês, no Maranhão. As quebradeiras de coco, em Codó, no Maranhão. E o trator preparando a terra para o plantio de mamona, no núcleo de produção comunitária Santa Clara, no Piauí, cuja plantação abastece o programa de biodiesel do governo federal. Os recursos minerais, como a gente falou, é uma atividade industrial que vem crescendo. No Nordeste são encontrados alguns importantes minerais: chumbo, tungstênio, magnesita, gipsita, cobre, xisto, betuminoso e urânio. Então, além desses minerais, destaca também o sal marinho, que tem o Nordeste como o principal produtor brasileiro e exportador. Aí nós temos aí os salineiros em Pernambuquinha, no Rio Grande do Norte, e a plataforma de petróleo no campo de Piracema, em Sergipe. Além do seu uso na alimentação, o sal é empregado também nas indústrias químicas.
O Nordeste possui outros minerais que constituem importantes fontes de energia, como o petróleo e o gás natural. O primeiro poço de petróleo encontrado no Brasil foi o de Lobato, na Bahia, mais exatamente no Recôncavo Baiano. E ele continua sendo até hoje uma das principais áreas produtoras de petróleo do Brasil. Além do Recôncavo Baiano, os estados nordestinos de Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará também contribuem para a produção nacional de petróleo. Aí nós temos aí a produção de petróleo no Brasil por regiões, né? Vamos ver aí que a maior fonte, né, é do Nordeste. A industrialização. Aí nós vamos ver aqui que o pioneirismo da industrialização no Nordeste coube a Pernambuco, Delmiro Gouveia, né? O pernambucano Delmiro Gouveia. Por que o pioneirismo industrial do Nordeste coube a esse pernambucano, Delmiro Gouveia? Porque em 1913 ele inaugurou uma usina hidrelétrica, a usina de Paulo Afonso, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, né, em Sergipe. E desde então foram feitas várias tentativas para industrializar o Nordeste, principalmente após a criação da SUDENE e a ampliação da política de incentivo fiscal para quem quisesse se estabelecer na região, através dos governos. Os principais setores e os principais centros industriais. A industrialização nordestina sempre ligada à agricultura da cana-de-açúcar e do algodão, o que beneficiou o desenvolvimento de usinas de açúcar e de fábricas de fiação e tecelagem. Então, a instalação de outros setores industriais no Nordeste deu-se em função dos incentivos oferecidos pela SUDENE. E, dessa forma, indústria de eletrodomésticos, de produtos eletrônicos, higiene, limpeza, se fixaram na região metropolitana de Recife e de produtos alimentícios na região de Fortaleza. Com a descoberta do petróleo, passou a se destacar também a indústria petroquímica. Em Camaçari, na Bahia, no ano de 2001, foi inaugurada a fábrica da Ford, a primeira grande indústria automobilística instalada fora do Centro-Sul. Quer dizer, o empreendimento recebeu incentivo do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, a inauguração do Porto da Ford, terminal portuário privatício Miguel de Oliveira, está em Candeiras, na Bahia. E a partir da década de 90, a instalação de indústria no Nordeste passou a ser estimulada pelos próprios estados, que passaram também a doar terrenos, a investir em infraestrutura. No Ceará, empresas calçadistas se instalaram em Sobral, Crato e Fortaleza. E aí nós temos o Porto de Suape, em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Há o polo grosseiro em Araripina, que produz cerca de 90% do gesso do Brasil. E nesse estado também se destacam as confecções de Caruaru. Quem não já ouviu falar na Feira de Caruaru? Então, na Bahia, em Feira de Santana, encontra-se o terceiro principal centro industrial do Ceará, do estado. Desculpe, gente. E em Ilhéus, formou-se um polo de informática, de indústria eletrônica, em virtude de incentivos oferecidos pelo município, pelo estado e pela SUDENE. Então, em todos esses casos, a mão de obra barata também é um forte atrativo para essas empresas, né? Aí nós temos a atividade turística, né? Que é o nosso ponto alto. Por quê? Porque ela começou a partir dos anos 80 e é uma importante fonte de renda para o Nordeste. Então, o crescimento dessa atividade turística nas capitais do Nordeste, inclusive para turista estrangeiro, né, gera milhares de empregos na região. Por quê? Porque os turistas são atraídos principalmente pelas belas praias e pela perspectiva de calor praticamente o ano todo. Então, os governos estaduais passaram a estimular a atividade turística, vinculando comércios
como meio de comunicação de outros estados do Brasil, principalmente São Paulo, o estado mais populoso e com maior poder aquisitivo. Houve também investimentos de estrangeiros em diversos pontos do litoral nordestino, construindo hotéis semelhantes aos existentes nos grandes centros turísticos internacionais. É comum a gente ver nas nossas praias do Ceará, principalmente, muitos gringos, muitos alemães, muitos holandeses, franceses, que vieram se fixar, né, em função exatamente desses investimentos estrangeiros. Aqui nós temos o arquipélago Fernando de Noronha, né, muito procurado pelo turismo, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará, o Vale do Pati, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, visitantes observando o paredão de pinturas rupestres no Parque Nacional da Capivara, a Serra da Capivara, no Piauí. E aí, a nossa última, que é a Rede Viária Nordestina. Nós temos aí a Rede Viária Nordestina, mostrando aí, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional de Transporte, de 2017, a região Nordeste concentra algumas das piores ligações rodoviárias do país, né? Então, falhas durante a execução das obras, erros nos projetos, falta de manutenção são as principais causas apontadas por esses especialistas para justificar a má qualidade desses inúmeros trechos. Então, a ferrovia transnordestina é uma das maiores obras ferroviárias do país, né? Pretende-se ligar os centros de produção de grãos, minérios e produtos agropecuários do semiárido nordestino aos complexos portuários do Suape, em Pernambuco, né? Do Pecém, em Fortaleza. Então, ela foi iniciada em 2006, a previsão era que a obra fosse concluída em 2010, mas aí houve inúmeros atrasos, né, que levaram o governo a adiar a previsão dessa inauguração, já por diversas vezes, e outros problemas foi o estouro do orçamento, que inicialmente começou com 4 bilhões, e a última previsão é que ela não sairia por menos de 12 bilhões. Então, a BR-101, Nordeste, principal ligação com a região Centro-Sul, foram duplicadas, restauradas nas suas grandes extensões, né, do seu traçado, e nesses trechos o fim dos gargalos reduziu consideravelmente o tempo de viagem dos caminhões e ajudou a incrementar as atividades turísticas no Nordeste. Gente, obrigado, né? Espero que vocês tenham compreendido. As emoções são muito grandes quando a gente fala do Nordeste, por isso que às vezes a gente atrapalha um pouco a voz. Obrigado, vamos para as nossas atividades.